Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a nossa sexta aula de antropologia e o nosso tema diz respeito à questão da organização econômica e os chamados sistemas de produção, né? O que isso tem a ver com a gente, né? O que isso se torna importante para nós na aula de antropologia? Bom, o ser humano, desde que ele abandonou a condição mais próxima à condição de animais e se desenvolveu sociedade, cultura e se tornou, vamos chamar assim, né, aquilo que nós chamamos efetivamente de humano, né, no sentido mais pleno da palavra, vamos assim dizer, né, o ser humano depende efetivamente de modificar a natureza ao seu redor para que ele possa sobreviver, né? Vejam vocês, por exemplo, que essa aula mesmo que nós estamos tendo aqui agora, nesse momento, utilizando recursos tecnológicos que vão desde a eletricidade até a internet, um aparelho celular, um computador, sei lá, tudo isso é fruto da ação do ser humano no mundo modificando a natureza. Essa ação do ser humano que muda a natureza para o seu benefício, nós chamamos ela de trabalho. Tá? Então, quando nós falamos sobre trabalho, muitas vezes nós associamos a ideia de trabalho sempre à ideia de emprego. Né? Na verdade, o conceito de emprego é um conceito dentro do mundo capitalista. O que eu quero dizer com isso? Emprego é quando eu executo um trabalho, uma atividade que muda a natureza em troca de dinheiro, em troca de um salário. Então, perceba o seguinte, existe, sempre existiu e sempre existirá o trabalho humano, né? O próprio Karl Marx coloca que o trabalho é uma condição do ser humano, é uma condição existencial do ser humano, mas não necessariamente o emprego sempre existiu, existe ou existirá. Né? Eu quero dizer, por exemplo, numa tribo indígena não existe a noção de emprego, mas eles continuam executando trabalhos. No mundo medieval não existia a noção de emprego, mas eles trabalhavam. Né? Uma dona de casa, não necessariamente ela faz o que ela faz em troca de dinheiro, por exemplo, né? Mas ela executa um trabalho. Né? Então, é importante a gente fazer essa dissociação. E quando nós vamos estudar exatamente a forma como o ser humano produz, a maneira como ele age dentro disso e para que ele produz, nós estamos falando essencialmente sobre um campo de conhecimento que é a economia. Né? O termo economia, econômico, vem do grego, de uma palavra grega, oikonomos, que significa aquela que cuida da casa, né? Ou cuidar da casa. Por que eu disse aquela? Porque o grego antigo ele usava essa expressão exatamente para se referir à mulher. E não é só no sentido da mulher arrumar, lavar, passar, cozinhar. Não. Esse sentido tinha essa palavra, o economos, ela significava exatamente o quê? Quem manda dentro de casa. Né? Então, na rua, nas decisões políticas, no aspecto do Estado, o homem ele fala, o homem ele né, tem a preponderância, vamos dizer assim, mas dentro de casa quem manda é a mulher. Né? Não mudou muito até hoje, vamos ser sinceros, né? Mas brincadeiras à parte, vejam que esse termo, né, o cuidar da casa, acaba sendo aplicado hoje a um aspecto mais universalista, né, em termos do aspecto do mundial, da economia de um país ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Muito bem, então o ser humano, desde lá dos seus primórdios, desde o seu início, o ser humano, ele, como eu disse, depende da natureza, assim como qualquer outro animal, para sobreviver. Desde alimentação, defesa, né, proteção em termos de moradia, né? O ser humano sempre necessitou disso e ainda necessita dessas coisas, não é? Só que no início, né, nos primórdios da raça humana, ainda quando, de novo, né, o ser humano é mais animal do que propriamente humano, né? Esse modelo está muito centrado a um aspecto individual, um aspecto de sobrevivência. Né? Então eu tenho que fazer as coisas para sobreviver e muitas vezes eu até auxilio um outro sujeito, mas pensando efetivamente na minha sobrevivência. Imagine, por exemplo, lá atrás,
seres humanos tentando caçar um animal grande, como um mamute, por exemplo, seria impossível a um único ser humano fazer isso, né? Então, a necessidade do grupo, por exemplo, era muito importante, né? Então, nesse sentido, os primeiros elementos, né, as primeiras estruturas de desenvolvimento econômico a qual o ser humano começa a formar está ligado ao aspecto da coleta. Então, isso ainda lá atrás, no Paleolítico, onde o ser humano essencialmente vive de coleta, vive de pegar frutas, né, plantas na natureza, talvez pequenos animais, né? Não se sabe ao certo, talvez até de repente animais já mortos, né, mas ainda com a carne relativamente fresca, etc., para sobreviver. Então coleta, né, não produz nada, ele depende exclusivamente do lugar. E por isso a característica de nômade. Ele fica num lugar, consome os recursos, muda para outro, e assim sucessivamente, né? Depois disso, o ser humano começa a desenvolver caça e pesca, né? Então, com o uso e o início do desenvolvimento de ferramentas como, né, uma faca feita de pedra, né, uma lâmina feita de pedra, ou mesmo a percepção de que se eu pegar uma pedra e jogar e dar na cabeça do animal, ele cai desmaiado, cai morto, né? O desenvolvimento de uma lança, perceber que um pedaço mais reto possível de madeira me dá uma vantagem para espetar um animal à distância, para espetar um peixe dentro de um rio, de um lago, né? Então, esse é um segundo passo nesse desenvolvimento, até que nós chegamos àquilo que nós chamamos de forragem intensiva, né? Então, a forragem intensiva foi exatamente um período onde o ser humano começa a misturar o aspecto tanto do uso de alimentos vegetais, mas ainda com predominância, mas também do uso de carne, porque nesse período da forragem intensiva nós vamos ter a caracterização do quê? Do descobrimento do uso do fogo, né? Então, com o cozinhar de alimentos, eu já expliquei isso para vocês, né? Você consegue, obviamente, adquirir mais e melhores nutrientes e, por isso, o grande salto evolutivo que o ser humano dá do ponto de vista da natureza, né? O próximo passo, isso mais ou menos aí por volta de uns 10, 7 mil anos antes de Cristo, né? Já no período que é chamado de Neolítico, o ser humano começa a desenvolver as primeiras estruturas de agricultura, o que nós chamamos de agricultura incipiente. Uma agricultura basicamente onde alguém percebeu que o quê? Se ele comia uma maçã e pegava o talinho e jogava no chão, ali começava a brotar uma árvorezinha e dali nascia uma macieira. Então ele percebeu, falou, se eu, né, usar, sei lá, talvez a semente ou alguns frutos, né, não sei como foi essa percepção inicialmente, e colocar na terra, isto vai me permitir o desenvolvimento melhor de alguma coisa, né? E exatamente nesse momento também o ser humano desenvolve o que? O pastoreio, né? Então, agora se eu posso ficar parado num único lugar e plantar nesse lugar e morar ali, então por que eu vou sair no meio da mata atrás de animais? Então começa a domesticação de animais, como o cachorro, como o boi, como a galinha, como cavalo, né, e outro porco, ovinos, né, de um modo geral. Então inicia-se esse processo de domesticação de animais, tá? E um último passo dentro dessa evolução, dentro desse desenvolvimento, foi exatamente o quê? O desenvolvimento da agricultura intensiva, de uma agricultura direcionada efetivamente a uma produção em larga escala. E isso, né, já acontece no período da Idade dos Metais, né, então por volta mais ou menos de uns 3, 4 mil anos antes de Cristo, e que tem como principal característica o quê? A invenção do arado, né? Então quando se inventa o arado, quando o ser humano descobre que cavando um buraco, né, logicamente o arado inicialmente devia ser uma ferramenta muito simples, só um pedaço de madeira, mas o quê? Quando eu faço uma canaleta no chão e planto ali dentro, né, e a terra é revirada, então trazendo nutrientes para cima, e eu posso canalizar água para dentro daquele corredor e etc., eu consigo uma produção muito maior, uma produção muito mais eficiente. Então vejam que exatamente dentro dessas características que o ser humano começa o quê?
a desenvolver grandes civilizações, né? Grandes cidades começam a aparecer ali na região do Oriente Médio, na China, né? O Egito, por exemplo, não é? E disto nós começamos a ter um desenvolvimento econômico então mais acelerado e um desenvolvimento econômico muito maior, né? Então, como eu disse, o ser humano já nesse momento ele praticamente abandonou completamente a vida natural, né? A vida como animal, e se transformou nisso que nós conhecemos hoje como um ser social, tá? Muito bem, então dentro disso, né, dentro desses modelos, nós desenvolvemos então o que são chamados de sistemas econômicos ou modos de produção. Formas as quais o ser humano ao longo da sua existência, ao longo da sua ação no mundo, criou para produzir determinados elementos, né? Então, cada um dos períodos, né, ou cada um dos momentos se caracteriza por determinadas, né, relações onde o ser humano cria formas de lidar com aquilo que ele produz e com o consumo desses produtos, desses artigos, quaisquer que sejam eles, né? Então, obviamente, os sistemas primitivos, né, os sistemas iniciais, lá atrás, que o ser humano usa, são sistemas ligados, né, a um aspecto de abastecimento diário, sazonal, onde eu tenho que sair, pegar o que eu vou consumir, no dia seguinte eu tenho que fazer a mesma coisa e assim sucessivamente, seja caça, seja pesca, seja, né, plantação. Nesse momento você tem um limite muito grande de transporte, então a área onde um determinado alimento, um determinado produto pode ser levado ou consumido, ela é muito pequena, né? Você tem uma dificuldade enorme de armazenamento, claro, não precisa nem dizer isso, até aspecto de né, de como gelar um alimento e tal, isso, né, não se tinha nem noção, obviamente, dessas coisas, não é? E você tem uma falta de diversificação muito grande, quer dizer, o que se consome por um determinado grupo, numa determinada região, é uma quantidade de alimentos e produtos muito restrito àquilo que você tem efetivamente naquela região. Então, esse é um modelo, né, ou uma relação primitiva que tem como base o quê? A subsistência dentro do inicial, né, daquilo que está se iniciando, que é o modelo familiar, né? Então é ali a agregação de algumas poucas pessoas e lutar diariamente pela sobrevivência dentro desse modelo, né? Então nesse momento surge o quê? Surge uma possibilidade, né? O ser humano começa a perceber uma possibilidade que é a possibilidade de escambo, a possibilidade de fazer trocas de coisas. Veja bem, suponhamos que eu plante milho, né? E alguém próximo a mim, o meu vizinho, vamos assim dizer, ele planta arroz, né? Então, por que eu vou comer tudo de milho e ele vai comer tudo de arroz em grande quantidade, né? Eu posso chegar para ele e falar, olha, vamos trocar, né? Eu tenho vontade de comer arroz, tenho vontade de comer milho, então eu te dou um saco de milho, você me dá um saco de arroz e a gente troca, né? Então, esse tipo de escambo, né, ou de troca, é chamado de troca recíproca, onde eu troco um produto por um produto, eu troco um produto por um serviço, né? Olha, o fulano lá precisa cobrir o telhado da casa dele, então eu ajudo você, você me dá um saco de arroz em troca, né? Ou um serviço por um serviço, o fulano precisa cobrir o telhado e eu preciso fazer uma cerca aqui para os meus bois, então eu te ajudo hoje a fazer o telhado e amanhã você me ajuda a fazer a cerca, né? Reparem que ainda hoje, no Brasil mesmo, em muitas regiões rurais, né? Aqui não estou nem falando em tribos indígenas, nada, estou falando dentro da nossa sociedade mesmo. Isso ainda é muito forte, né? As pessoas trocam, né, muitos itens, muita ajuda de família para família, né? Desta forma de distribuição, né, dessa forma de troca, vai surgir uma outra forma de troca que é a chamada troca redistributiva, que ela acontece quando eu tenho dentro de uma sociedade um pouco maior, né, então só não mais um grupo familiar, mas uma sociedade um pouco mais desenvolvida, vamos assim dizer, que é onde eu tenho alguém que concentra nas mãos
o receber determinados produtos, determinadas coisas e depois redistribuir, né? Então, percebam que aqui surgem algumas ideias, como, por exemplo, a ideia de imposto, né? Então, eu tenho um líder tribal, por exemplo, o que eu planto, o que eu produzo, eu tenho que dar uma parte dessa produção para ele, e esse fulano começa, então, ele redistribui isso de alguma forma para que todos tenham acesso a diferentes produtos. Se nós formos observar a ideia presente nos textos sagrados da Bíblia, de dízimo. A ideia do dízimo é exatamente essa, a 10ª parte daquilo que eu produzo, né? Então, se eu produzir 10 sacos de milho, vamos supor, um saco de milho eu tenho que doar isso para o templo, para o sacerdote, o cara que produziu 10 sacos de arroz doa 1, o cara que produziu 10 sacos de feijão doa 1, e aí de forma que esse material doado ele vai estar, né, ele vai ser disponível, essa é a ideia original, ele vai ser disponível a todo o grupo, principalmente aos mais necessitados, à viúva, ao órfão, ao doente, né? Então, isso é o escambo redistributivo, a ideia de imposto e a ideia, por exemplo, de uma cobrança religiosa como dízimo, tá? E mais para frente nós teremos a origem do chamado, né, do chamado escambo comercial, que é quando eu começo a atribuir, por exemplo, valor a um determinado produto, a um determinado bem. E por que isso é importante, né? Porque veja só, quando eu digo vou trocar um saco de grão de milho por um saco de grão de arroz, apesar do grão do milho ser um pouquinho maior que o grão do arroz, você não tem tanta diferença de um para o outro, né? Agora eu pergunto, por exemplo, quanto de arroz vale uma galinha? Ou quantos ovos valem uma vaca? Né? Então eu troco uma vaca por um ovo, né, em termos de uma simples quantidade. Então perceba que o ser humano começa a desenvolver, né, principalmente com o avanço do pensamento, o ser humano começa a desenvolver uma noção de abstração que vai dar origem à noção de valor. Então a galinha vale tanto, a vaca vale tanto, por, né, X motivo qualquer que seja dentro daquela sociedade, né? E aí surge, dentro disto, uma possibilidade que é o quê? De um objeto que representa o valor. Então aí surge a ideia de dinheiro, né? Então, sociedades já usaram conchas como dinheiro, sociedades, né, os romanos, por exemplo, já usaram sal como dinheiro, daí é o termo salário, né, salarium, quer dizer, pagar com sal. Já se usou pedrinhas, já se usou moeda de metal, ouro, prata, etc. Já se usou papel, né? Nós temos ainda essa questão do papel e hoje, por exemplo, nós temos uma ideia completamente abstrata, que é a ideia de valor, né? Então, eu trabalho o mês todo, no fim do mês eu recebo um crédito na minha conta bancária, um número que está lá, né? Eu não tenho nada físico, é só um crédito, um número que está lá, que a minha empresa depositou. Eu vou ao supermercado, pego o meu cartão de crédito, faço uma operação lá e desconta R$100 daquele crédito que tem lá e assim sucessivamente. No fim do mês eu estou devendo até as tampas e depois eu vou, né, de novo receber e assim sucessivamente. Veja, hoje nós chegamos ao limite da abstração porque o dinheiro, né, a noção de dinheiro, a gente já não usa mais o dinheiro físico propriamente, né? A gente já usa um dinheiro imaginário que é exatamente o dinheiro de crédito, né? Que basicamente é o que a gente tem hoje em termos da nossa sociedade, não é? Pois bem, então, dentro de todas essas relações do escambo, de trocar diretamente um produto, de se produzir dinheiro e etc., é que nós chegamos então aos modos de produção. Então nós temos alguns modelos de produção e o primeiro deles, o mais antigo, e não significa que ele deixou de existir, ele ainda existe, tá? Mas o mais antigo de todos é o modo de produção primitivo ou comunal, né? Nesse modelo você tem a sociedade organizada pelo escambo, né? Essencialmente trocando coisas entre si, tá? É um modelo tribal, fortemente, e tem um sistema simples de produção, coleta, armazenamento e distribuição. Então, de novo, é um modelo muito local, tá?
Então, ainda presente em tribos indígenas aqui no Brasil, na Ásia, na África, né, na Oceania. Então, sociedades mais primitivas nesse sentido, tá? Com a noção de valor, vai surgir uma ideia que é qual? Do mesmo modo que eu posso ter uma casa, do mesmo modo que eu posso ter uma plantação, do mesmo modo que eu posso ter uma vaca, eu posso ter uma pessoa, eu posso ser dono de alguém. E aí surge o modelo escravagista ou escravista, né? Então, essencialmente, esse modelo surge de uma ideia que o sujeito ele vai se tornar escravo ou porque ele tem uma dívida e não consegue pagar, então ele emprestou dinheiro, emprestou alguma coisa, por algum motivo ele não me pagou, então ele vai ter que prestar algum tempo de serviço para mim para que ele possa depois ter de novo a liberdade. Ou o escravo como espólio de guerra. Então eu guerreio com uma outra tribo, uma outra cidade, quem eu prendi vai se tornar meu escravo para o resto da vida. Então esse é um outro modelo de produção. Quer dizer, o modo escravista, ele prevê a ideia do quê? Eu vou dar para alguém fazer o trabalho que eu não quero fazer. É necessário, mas ele vai fazer, eu não. Então perceba que aí já você começa a ter modelos, né, de status social diferenciado, ok? Bom, depois disso nós temos um outro modelo que é o modelo de castas, né, ou o modelo asiático. Então, muito forte ainda hoje na Índia, foi um modelo adotado no Egito Antigo, né? E esse modelo ele é baseado nas castas sociais, ou como no Egito era chamado de nomos, tá? O que é isto? É um modelo que entende que as pessoas elas devem executar funções sociais pela condição social onde elas estão. E essencialmente o que justifica isso é a religião. Então vejam vocês, por exemplo, que hoje ainda na Índia, entende-se que o quê? Né? Quem nasceu dentro de uma determinada casta, por exemplo, ele é um Vaisya ou Vaixá, que são comerciantes. E ele nasceu dentro de uma família de comerciantes de perfume. Esse fulano, ele obrigatoriamente, quando crescer, quando for adulto, ele vai vender perfume e vai se casar com alguém que vende perfume. Aí você fala assim, nossa, mas que coisa. Perceba que esse modelo pensa na necessidade do Estado. Quer dizer, imagine, por exemplo, se eu tenho o vendedor de perfume e todos os filhos de vendedores de perfume resolvem ser outra coisa. O que vai acontecer com a sociedade? Ela vai perder esse grupo, esses conhecimentos, por exemplo, de perfumaria, né? Então é uma forma de garantir as necessidades que o Estado tem. E como é que você justifica isso? Pelo viés religioso, é uma vontade divina, né? Os hindus, por exemplo, acreditam que conforme Brahma, o deus, né, da criação deles, criou os seres humanos, ele tirou os seres humanos de partes específicas do seu corpo e assim ele produziu as chamadas castas, né? Então é uma forma aí de se entender também o aspecto da necessidade de produção, tá? Outro modelo é o modelo estamental ou feudal, que foi muito forte na Europa ali, né, século V, século XV, né, nesse período mais ou menos, e também foi um modelo que existiu por muito tempo dentro do Japão, né? Nesse modelo você tem a ideia de suzerania, vassalagem e servidão. E esse modelo está ligado à ideia de propriedade da terra. Então, seja o suzerano, o vassalo e o servo, eles estão presos dentro do lugar onde eles nasceram, né? Então, esses fulanos, o suzerano, o vassalo e o servo, eles são livres, mas um tem obrigações com o outro. O vassalo tem a obrigação de prestar honra e de guerrear em favor do suzerano. O servo tem a obrigação de produzir para o vassalo e guerrear pelo vassalo e produzir bens para esse vassalo e assim sucessivamente. Então é um modelo que se baseia muito na ideia do que a gente usa ainda muito hoje, essa expressão, a ideia do sangue, né? Então o sangue nobre, o sangue plebeu, né? Toda essa perspectiva, né, que se desenvolveu muito fortemente ali na Europa medieval, né? E também é sustentado pela perspectiva religiosa, tá? Importante isso. Um outro modelo que nós temos, que é o nosso modelo atual, né, que nós vivemos, é o modelo de classes sociais, fundamentado dentro de uma perspectiva que é a perspectiva econômica do capitalismo.
Então, dentro desse modelo de sociedade, a sociedade de classes sociais, o que nós temos é uma sociedade fundamentada sob a ideia de poder aquisitivo. Quanto mais dinheiro você tem, maior representatividade, maior influência você tem dentro da sociedade, né? Então, esta nossa sociedade, este nosso modelo de sociedade, ele se subdivide em algumas classes, algumas categorias de pessoas que, lá atrás, no século XIX, Marx definiu como 3 classes. Burguesia, né? Então, os ricos, os donos dos meios de produção. Proletariado, então quer dizer, aqueles que são os trabalhadores, os pobres, aqueles que vendem o trabalho para poder sobreviver. E entre estas duas classes você tem a classe média, né? Que não é nem burguês nem proletário. Ou, digamos assim, é um proletário que ganha um pouquinho mais. O Marx diz que a classe média é uma classe de controle entre as outras duas, né? O Marx fala que a classe média é o proletário que sonha ser burguês, né? Então, dentro desta relação, a sociedade de classes, ela tem como principal relação e referência o capital e o trabalho, né? Então, o trabalho executado pelo proletariado, que vai gerar aquilo que o Marx chama de mais-valia, um valor a mais, que vai ser incorporado pelo burguês como aquilo que nós chamamos de lucro, né? Então, esse modelo é sustentado e se organiza dentro disso que nós chamamos de sociedade mercadológica, né? As noções de mercado que nós temos. E por fim, nós temos um outro modelo, que é o modelo social, socialista ou comunista atual, né? Que é baseado no modelo lá atrás de comunismo primitivo, tá ok? Então, por isso ele recebe o nome de comunismo moderno ou comunismo científico, tá? Onde ele é baseado dentro de uma estrutura de governo, uma estrutura de econômica planificada. Quer dizer, não se produz coisas com o objetivo do lucro, produz-se coisas com o objetivo da necessidade social, né? Esse seria o objetivo central disso. Então, produz-se carros porque as pessoas precisam de carros para se locomover, então o sujeito ele vai depender do carro ou de preferência de um transporte público exatamente pelo fato de que as pessoas precisam ir de um lado para o outro, e não porque se eu tenho dinheiro, eu tenho 10 carros na minha garagem, se eu não tenho dinheiro, eu ando de bicicleta ou a pé, né? Então, essa é mais ou menos essa ideia. Então, a ideia, né, do modelo socialista ou comunista é eliminar ou, né, diminuir o máximo possível, eliminar mesmo, a ideia de propriedade privada. Quer dizer, as coisas que as pessoas têm ou possuem, elas têm e possuem por um aspecto de necessidade, não simplesmente conforme o poder aquisitivo a qual elas têm, né? Se eu sou milionário no nosso sistema, eu tenho uma casa de 2.000 metros quadrados para morar 2 pessoas. Se eu sou pobre e miserável, eu tenho uma família com 10 pessoas e moro num barraco onde as pessoas dormem umas amontoadas em cima das outras, né? Então, é repensar exatamente aí esta relação, tá? Esse modelo, ele foi pensado, ele foi estruturado essencialmente com base no modelo primitivo, né, no comunal primitivo, mas orientado para sociedades complexas dentro daquilo que se chama, né, de sociedade industrial, exatamente porque um dos principais teóricos disso, que é Marx, ele está vivendo exatamente a Revolução Industrial ali no contexto, né, da Europa de um modo geral. Tá? Então aqui ficam esses modelos para vocês, tá ok? Acompanhem o capítulo do livro que eu vou colocar lá também, nos meus slides, e não esqueçam de responder a pergunta que eu vou disponibilizar logo acima desta postagem, tá certo? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.